Galera, não sei se funciona mais. Muito tempo que eu não uso. Aliás, nos últimos 10 jogos, só acendeu uma vez. Um dia eu vou consertar, vou voltar a usar aqui no estúdio, mas não sei se eu vou demorar a precisar dessa luz aqui não, porque não tá fácil. Um pós-jogo como esse, ele não é fácil de se fazer, apesar de você ter muito o que falar. Então, teoricamente, você liga a câmera e você dispara a falar por 1 hora, e você pode pegar uma ordem cronológica do jogo, ou você pode pegar por personagem, você vai do treinador, depois você vai pro goleiro, lateral direito, zagueiro, ou você pode pegar um personagem que chamou muito a atenção com a arbitragem. Então tem muito o que ser dito. Só que até a ordem do que você diz interfere demais no pós-jogo. Durante a partida, eu falei, se o Galo ganhar esse jogo, eu preciso começar o vídeo no YouTube hoje falando sobre a atuação do Murilo Misson. Foi o árbitro do jogo. Só que como o Atlético termina mais um jogo sem finalizar, sem exigir uma defesa do goleiro adversário, como o Atlético empata o 4º jogo seguido, como o Atlético tem uma atuação muito ruim mais uma vez, eu não posso começar um pós-jogo como esse citando o árbitro, senão eu vou estar errando na escala de cobrança, ou pelo menos na ordem do que deve ser dito. Então, inevitavelmente, eu que já comecei esses vídeos aqui de pós-jogo falando tanto de SAF, talvez cite em algum momento ou outro dirigente, só que eu já falei tanto que eu acho que hoje a gente precisa focar demais em jogadores e no treinador. Porque o Atlético vai repetindo mais uma vez um ciclo que a gente conhece e conhece muito. Um ciclo que lá na frente pode terminar na troca de um cargo, já que não tem como trocar tantos cargos, e é um ciclo que assusta, porque tem um bom tempo que a gente não vê o Atlético conseguir sair de uma areia movediça, e muito pelo contrário, você não vê o Atlético se debatendo naquela areia movediça para te dar a impressão de que ele está querendo sair. E eu vou falar de alguns problemas que vêm acontecendo há algum tempo, mas os últimos 10 jogos, pelo menos, aquele Galo e Bragantino, 2-0 para o Bragantino, aí vem um Galo e Fortaleza, vem Palmeiras, vem o Flamengo, o Vasco seria a exceção nesse final de ano, tem o Lanús, 4 jogos esse ano, que nós repetimos o que havia sido dito após o Mundial. Um goleiro que não trabalha, são os mesmos. Se você pegar um compacto, parece que é um jogo que você só teve uma pausa para hidratação, e esses 10 jogos, com exceção daquele jogo com o Vasco, que estava focado em uma Copa do Brasil, se você tira aquela partida do Vasco, o resto parece que existem pausas para hidratação, e os jogos do Galo são de uma grande continuidade. E você vai me desculpar, São Paulo, eu citei pouco seu nome aqui no pós-jogo desde que você entrou no Atlético em tom de cobrança. Mas tem muito da responsabilidade do treinador. E segunda-feira, no Noite Galo, eu falei que existe algo na torcida que quando você cobra de um jogador é um absurdo você estar falando porque você está querendo a saída dele. E quando você cobra de um treinador, não pode porque já está jogando contra e tal. Então, para uma pequena parcela da torcida, eu acredito que seja uma pequena parcela, que existe também uma blindagem por ser gringo. Tem gente que reclama da saída do Milito até hoje, do Cudê até hoje. Para uma pequena parcela da torcida é meio difícil de explicar de que você precisa cobrar muito de um profissional sem que isso você esteja querendo colocar o caos ali. Mas tá bom, tem gente que acha que não tem que existir reclamação em nenhuma das esferas, nem administrativa, nem do treinador e nem dos jogadores. Não é assim que a gente pensa aqui. Então eu acho que tem sim muito do treinador nesse time que não se debate na areia movediça, seja na tomada de decisão nas escalações, em uma mudança no decorrer do jogo, na capacidade de fazer uma leitura do adversário do seu time e conseguir mexer alguma coisa, mas principalmente do seu time não conseguir mostrar o beabá.
Não estou pedindo para fazer uma fórmula de triângulo, delta ao quadrado, B menos 4AC. Eu nem tem pão que eu não uso essas coisinhas aí, viu? Eu devo ter falado, e falei a fórmula errada, inclusive. Eu só estou exigindo um 2 mais 2 nesse momento. O simples. Olha, eu sei que você não tem os principais jogadores para um time que disputar a mata-mata de Libertadores. Mas dentro daquilo que você tem à sua disposição, era para apresentar muito mais. Então estamos de acordo. Eu sei que existem limitações, mas ainda assim, com o que você tem, dava para apresentar muito mais. E o seu problema de não finalizar contra o gol adversário é o problema que eu citei no pós-jogo, porque a gente sempre conecta pós-jogo aqui, é o problema que eu citei do time do Cuca depois do Mundial. O Galo não chutou no gol do Bahia, não chutou no gol do Palmeiras, chutou 2 bolas paradas no gol do Hulk, quase fez 3 de bola parada, e hoje o seu gol saiu num rebote que foi de bola parada. Olha como que se assemelha com as características de um time do treinador que você substituiu e nós te contratamos para corrigir isso. Inclusive já com peças melhores. Inclusive já há algum tempo no cargo. E nós estamos falando dos mesmos problemas. E, gente, eu repito algo sempre no YouTube, que futebol não é Alice no País das Maravilhas. A vida não é. Hoje as pessoas vão para as entrevistas da nova geração, uma entrevista de emprego com os pais do lado e tal. Isso me deu um problema grande na Alterosa, inclusive, sobre uma certa área que eu falei, um absurdo. Essa área chamou os pais para conversar. Não pode, tal, tem que deixar cortar a asa para voar para fora do ninho. Um dia eu vou contar histórias de bastidores que eu vivi entrei em 2012 na TV, nesses 14 anos de TV. Me deu muito B.O. isso. Porque a nova geração, além de quando você fala, olha, de vez em quando a vida vai te bater, a vida vai te fazer sentir pressão. Ela não gosta de sentir nem pressão quando você opina sobre os outros, cara. Então, assim, você tem que exigir de um treinador que tem um dos melhores salários do país. Já já eu vou cobrar do elenco que tem peças com alguns dos melhores salários do país. Mas não dá para você contratar um profissional e em momento algum poder cobrar porque já achar que é campanha para uma demissão. Pera lá, gente. No mundo adulto é assim, se nós não estamos rendendo o nosso trabalho, se o desempenho não está legal, o mínimo que o chefe vai te fazer é chega aqui na minha sala que vamos conversar olho no olho. E no futebol não pode existir só essa poesia do vamos jogar junto, vamos blindar. Tá? Eu sei que nós estamos em uma guerra interminável há algum tempo. É torcida contra torcida, é torcida contra time, é torcida contra dirigente, é dirigente contra torcida, é jogador contra torcida. O Atlético, na verdade, desde nessas 4 décadas que eu estou nessa terra aqui, o Atlético é uma grande guerra civil com raríssimos momentos de paz. Essa que é a verdade. Mas não dá para exigir calmaria quando o futebol apresentado, que é a base do escudo existir, desde a Dona Alice lá, que quando os meninos estavam jogando bola, ali se reuniram para fazer um time, é a bola rolando no futebol e tal. Essa é a base que nos fez conectar, apaixonar por esse escudo, por essa bandeira, por essa camisa e tal. É a bola rolando ali. Loucura isso, mas é verdade. E se ali existe um problema, nós precisamos debater esse problema. E não dá para agir, eu uso sempre isso aqui também, como uma família que finge que não tem um problema em casa, como algumas famílias fazem, que ignoram o problema e acham que se não tocar no assunto, em algum momento ele vai sumir sem ninguém ter resolvido, sem ninguém ter pegado para resolver. O Sampaoli está devendo também. E repito, nós enfrentamos 4 times fáceis. A final da Sul-Americana foi contra um time muito fácil, com 120 minutos e um futebol muito pobre, inclusive. Nós enfrentamos 4 times pobres
e não apresentamos nada, apesar de ser após uma pré-temporada, o básico tinha que ser apresentado ali. O São Paulo optou mais uma vez, eu não acreditei que ele fazia isso, e citei lá no telão do Terosport, eu não acreditei que hoje ele entraria com 3 defensores. E o problema não é nem entrar com 3 defensores, eu achei que não tinha ficado legal já aquele Vitor Hugo, Alonso e Vitão, se não me engano, contra o Norte, e que se você imagina que o adversário será mais reativo, você poderia tirar uma dessas peças, fazer aquilo que eu falei do beabá, ocupar um pouco mais o meio-campo, ganhar o meio-campo e ter qualidade já na criação e na armação. Se o grande problema do Atlético é sair com a bola na linha dos zagueiros, de repente você tira uma daquelas peças, você pode colocar o Alan Franco lá na linha dele, mas você traz um cara ali para esse meio-campo com mais qualidade de saída de bola, que poderia talvez ser o Alexander. Não vou advogar só em nome de um, mas em nome de uma ideia que eu estou falando aqui. Se a tendência é você pegar um América que vai administrar a tabela que ele tem, com 2 vitórias contra Atlético e Democrata, e um empate com o Itabirito, se o América vai administrar essa situação e a grande tendência é ser mais reativo, você pode jogar com uma linha de 3 na saída de bola e deixar ainda assim o Preciado, se você quiser, como ele jogou, de ponta direita, mas jogar de uma forma diferente. O Sampaoli está com uma viseira que não abre mão dela e não consegue acessar um plano B, mesmo com novas peças chegando nesse elenco. E o pior, o Sampaoli arrasta um problema durante os 90 minutos. Problema de uma dificuldade de saída pelo lado esquerdo não se resolve, se arrasta até o fim do jogo. O problema de sair por dentro, ele não resolve, ele vai arrastar até o fim do jogo. Por mais que seja um treinador que não deu certo aqui, eu me encantava muito a capacidade do Luxemburgo de fazer mudança drástica quando percebe que algo vai se arrastar por muito tempo no jogo. Porque ele não viveu só aqui no Atlético, o Luxemburgo, né? Desde os tempos de Palmeiras e Grêmio, ali em 94, 95, eu acho que os Palmeiras e Grêmio pegados, era isso. A capacidade de um treinador de falar, olha, eu já dei 50 minutos para essa situação aqui e tem 50 minutos que é um bate e volta que se repete a mesma cena o tempo todo. E o Sampaoli, infelizmente, está arrastando problemas durante o jogo sem a mínima capacidade de ter uma fagulha de mudança. Sobre a escalação que foi para o campo, eu acho que no mundo inteiro só um ser humano faria essa escalação. E esse ser humano treina o Atlético. Sobre a relação com o Alexander, em 4 jogos, jogou o Everson, jogou o Gabriel Delfim, jogou o Natanael, jogou o Preciado, jogou o Juan, jogou o Vitão, jogou o Vitor Hugo, jogou o Alonso, jogou o Lodi, jogou o Pacini, jogou o Alan Franco, jogou o Maicon, jogou o Igor Gomes, o Scarpa, o Bernard, o Cadu, o Izep, o Índio, o Murilo, tem mais um da base que eu estou esquecendo, Cauã Soares, depois eu falo do Izep se eu lembrar até o fim do jogo, coisa triste. Cauã Soares, jogou o Hulk, jogou o Dudu, jogou o Rony, jogou o Coelho, jogou todo mundo. E o Alexander, de muito potencial, até agora não. Aí, como que a gente vai conectando o pós-jogo e como que vai se encaixando como um quebra-cabeça? Além dos mesmos problemas dentro de campo que apresentava o time do Cuca, a sensação que eu tenho é que o Sampaoli tem com o Alexander a pirraça que o Cuca tinha com algumas peças. Uma pirraça que fez o Cuca cair aqui. Porque eu quero mostrar para a diretoria que não estou satisfeito com essa peça, que ela não me atende, e vou ignorá-la no elenco e vou agir como se ela não existisse, mesmo que em alguns momentos eu precise de uma característica como a dessa peça, e mesmo que em alguns jogos eu vá terminar sem fazer as 5 substituições, inclusive com peças dentro de campo exaustas que esse aqui poderia suprir, seja na lateral esquerda ou na volância, mas eu vou optar por congelar. Eu estava de arquibancada, voltei na chuva, voltei andando até em casa, de Independência até aqui em casa, e falei, cara, nessa hora da vontade de voltar para as coletivas, pegar minha credencial da Alterosa, que
paguei ingresso hoje, eu pago meu ingresso, mas dá vontade de voltar para a área da imprensa. Lá eu não posso usar a camisa do Galo, lá eu não posso resenhar com os amigos, é algo mais frio, por mais que eu tenha sonhado muito com isso, mas nessa hora dá. Para falar, Sampaoli, qual a avaliação que você faz do Alexander no seu elenco? Mais uma conexão com o Cuca. O dia que eu perguntei sobre volantes, o Atlético tinha ganhado de 4 do Kik, e perguntei sobre volantes para o Cuca ficou extremamente chateado comigo. Ele não entendeu a pergunta, entendeu como se fosse um ataque a ele. Na verdade, o que eu tinha feito ali era levantar uma bola, e cortar. E tudo bem, ele ficou chateado e entendeu de uma forma diferente depois de uma vitória de 4-0 sobre o Kik no Mineirão. Eu acho que perguntas que são para informar o torcedor, para explicar, elas podem acontecer nas derrotas ou nas vitórias, sem problema nenhum, mas eu queria muito perguntar para o Sampaoli sobre o Alexander. Isso tem me deixado muito assustado. E o que tem impressionado mais o atleticano em 2026, eu acho que não é nem só o futebol apresentado pelo time, mas aqueles vídeos que eu mostrei no último pós-jogo aqui, quando eu joguei ketchup, suco de uva, molho shoyu e muito mais em uma camisa da Insider e ela saiu limpinha. E olha que eu só passei um papel toalha ali por cima, mas se acontecesse com você, você poderia jogar uma água corrente ali, passar suavemente um papel toalha que não ia acontecer nada. Te impressionou, né? E tem gente que já entrou lá no site da Insider para conferir não só essa, mas outras peças também, porque eu falo que a Insider você começa pegando uma camiseta, uma tech shirt lá, que é anti-odor, tem rápida evaporação de suor, desamassa com o calor do corpo e com o tempo você vai conhecendo a qualidade da Insider e vai colocando cada vez mais peças no seu guarda-roupa. Aí você faz a escada que é pegar uma meia para caminhada. Aliás, para caminhada, por exemplo, tem meia, tem a cueca. Eu malhei hoje com a cueca da Insider. Me encontrar na academia, é lógico que eu não vou te mostrar minha cueca lá. Mostra a pontinha ali, ó, cueca da Insider, pra você ver que eu não estou fazendo propaganda de uma coisa que eu não uso. Tem boné da Insider também para sua caminhada, para mulherada que treina pesado. Lá tem top, tem leg, cara, na moral, são peças diferenciadas. É desse nível de tecnologia que eu tô falando. De jogar molho shoyu numa camisa como a Life Proof, deixa eu pegar o nome daqui, High Tech Life Proof, e não acontecer nada. É tecido tecnológico que combina versatilidade e durabilidade. E não é só camisa para o seu rolê, só para o seu trabalho, é camisa, é bermuda, é meia, é cueca para sua caminhada matinal, para sua ida para academia, para sua ida para o trabalho e também para aquele rolê à noite para terminar bem, tirando todo o estresse que o futebol proporciona na sua vida. Insiders tem sempre o link aqui na legenda desse vídeo e tem desconto diferenciado para você que é cliente novo. Não é mais 15% no cupom. Agora você tem 20% na Insider. E se você for um cliente recorrente, você tem 10%. Mas a Insider quer tanto que você conheça que está dando desconto especial para quem é cliente novo. Insider é a massa inteira vestindo Insider. O link está aqui na descrição desse vídeo. E assim como antes de dar o recado da Insider, eu comecei dando o recado da Insider falando sobre estar assustado, a coletiva do Sampaoli hoje foi para assustar qualquer um. E galera, eu aqui no pós-jogo, quando tenho que falar sobre o Cuca que me incomoda, eu falo, sobre o Sampaoli eu falo, mesmo que o fã-clube de cada profissional ou de cada dirigente ataque, meu negócio é o escudo do Atlético. Que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que me incomoda muito quando o treinador distorce a realidade e tenta te enfiar a goela abaixo algo diferente do que você viu dentro de campo. O Sampaoli ignora as ervas daninhas, não estou falando de maçã podre, que é um termo típico do futebol, as ervas daninhas que são os problemas do time dele, na coletiva dele hoje, e o Atlético é um grande mar de rosas e não há problema para ser resolvido aqui no clube. Foi uma coletiva muito infeliz e seu time não funciona em 2026. Seu time não funciona desde o jogo contra o Bragantino, São Paulo. Desde o jogo contra o Bragantino.
Para falar a verdade, contra Cruzeiro, Juventude, Sport, Mirassol, Juventude, segundo tempo contra o Bolívar, o seu time apresentou algo pouco acima da nota de corte, da média. É que a gente estava com a nota 2, nota 1, nota 0. Então, quando a gente tem uma nota 6, no máximo 7, como foi contra o Del Valle ali, a gente joga, solta foguete, solta purpurina, confete, faz festa. Mas tá devendo, cara. E aqui no Atlético, pelo menos da minha parte, vai ter cobrança. Se dirigente trabalhar mal, se treinador trabalhar mal e se jogador trabalhar mal. E hoje, o seu trabalho, eu vou dormir hoje, se é que eu vou dormir, que já são 2h41, eu vou acabar de gravar o pós-jogo 3, até enviar 4, daqui a pouquinho tem um transporte. Mas autocrítica faz bem e ajuda a identificar o que precisa ser dito, né? Galera, antes de passar para a parte dos jogadores, eu preciso falar sobre Murilo Misson. O sósia do Paulo Gustavo fez o que muitos árbitros fazem no Campeonato Mineiro. A bola não rola. É bola parada o tempo todo. É bola parada na lateral, é atendimento no gramado, é atendimento do goleiro. E quando não é adversário fazendo cera, o árbitro não quer que a bola role. Porque árbitro da Federação Mineira trabalha morrendo de medo. Árbitro da Federação Mineira é inseguro. Não é exclusividade da Federação Mineira ter profissional ruim. A arbitragem brasileira no Brasileiro de 2025 foi das piores que eu vi em toda a minha vida. É realmente um problema no Brasil e a Federação Mineira tem um problema que acontece em todo o país. Ok, os árbitros daqui são tão ruins quanto. E se você pegar, você tem o Ramon Abate de destaque no estado, o Rafael Klein de destaque no outro, o Cláudio outro. Minas Gerais não consegue nem ter árbitro mediano para ser destaque em lugar nenhum. Mas aqui, cara, no Campeonato Mineiro, a bola não rola em alguns minutos. O Murilo Misson ficava na frente da bola para ela não rolar, para não ter cobrança rápida. O básico, o beabá, ele não deixou ter jogo, ele demorou a amarelar o goleiro do América, ele demorou a amarelar o Ricardo Silva, um árbitro sem pulso nenhum. E aquilo que eu reclamei do Policarpo Bento contra o Norte, quando o Alan Franco bate de ombro no jogador e recebe amarelo, o Izep na linha de fundo vai na bola, ele marca falta. Cara, é coisa pro Atlético. Eu vou falar já sobre o padrão, mas é coisa pro Atlético falar assim, cara, já que vocês têm medo de apitar meus jogos, porque vocês são fracos, eu quero arbitragem de fora agora o tempo todo. O Atlético sempre tentou, tipo, não, vamos aqui com a federação. O que eu tenho visto de comportamento de árbitro, acho que foi o Felipe Fernandes que apitou o Galo e Betim, nesse Campeonato Mineiro é para o Atlético buscar árbitro de fora em todas as rodadas. Eu vou falar sobre um comportamento padrão que existiu, principalmente na diretoria do Cruzeiro, na última década aí, do Zezé Perrella, Wagner Pires e no Itair Machado. O discurso de que a Federação Mineira é atleticana. Houve erro de árbitro na final do Campeonato Mineiro de 2014, aquele pênalti no jogo. Teve erro de árbitro que eu mostrei que não foi escanteio em 2019, deram escanteio e foi gol na frente do Bandeira no Mineirão. E foi gol do Léo do Cruzeiro em 2019. Em 2018 teve erro da arbitragem, sempre com o discurso de que a Federação Mineira é atleticana pressionando os árbitros para que eles fiquem com medo. E jogador ruim, quando não consegue jogar a Série A, ele joga a Série B, C e D ou vai para o futebol amador. O que o Murilo Misson fez no Independência hoje, o que o VAR, eu estou sem o nome do VAR aqui, tá? Foi um erro meu. Eu tinha que ter anotado o nome do VAR, eu vou pegar para o Alterosport e vou citar também os auxiliares, vou citar toda a equipe. É para voltar para a várzea. É para não apitar nenhum jogo do Campeonato Mineiro mais. Ah, Rafael, mas são só 8 rodadas e eles precisam trabalhar. Eles são ruins de serviço. Eu falei agora há pouco sobre relação profissional, patrão profissional. Cara, você fez um serviço porco, serviço ruim,
muito ruim para o meu produto ficou pior por causa do seu trabalho, e você vai cair de divisão. Ah, mas não existe aqui, então eu vou para a Série B do Mineiro. Não quer? Toma aqui uma Copa Itatiaia, toma aqui um Corujão e tal. Vai apitar jogo de várzea. Murilo Misson foi muito ruim hoje. O cartão que ele dá para o Juan Tressoldi, aí depois tem uma jogada no fim do primeiro tempo, de matando um ataque do Atlético, o jogador do América, e ele não dá cartão. Depois, num lance do Renier, ele não dá cartão. A falta que ele deu anulando o gol do Atlético, se marcar aquele tipo de falta no futebol, é falta toda hora. E não existe falta aqui, falta ali, porque é dentro da área que é diferente. Não foi nada. Outra coisa que me incomoda, a bola bateu na mão ali, você tem 10 pênaltis, muito mais talvez, mas 15 pênaltis do Campeonato Brasileiro marcados com bola na mão daquele jeito. Mas, no mínimo, o árbitro tem que ir lá no árbitro de vídeo para conferir o que aconteceu. Muito ruim a arbitragem. Eu cogitei não falar sobre arbitragem aqui para não tirar o foco do futebol apresentado e do trabalho ruim do Sampaoli e do time, que eu já vou levar para os jogadores, mas eu precisava falar. O produto do Campeonato Mineiro fica pior porque a bola não rola, mas é porque não só pelos adversários, mas muito pela qualidade dos péssimos árbitros que nós temos aqui em Minas Gerais. Uma vez eu estava numa balada no Rio de Janeiro, estava tocando Molejão, cantando as músicas do Molejão, um cara chegou perto de mim assim, estava meio escuro, eu sou árbitro da federação, por que você não gosta de nós? Eu falei, irmão, deixa eu curtir o meu show do molejo aqui. E são ruins mesmo, e por isso que não se destaca, não pega jogo de destaque em um e mata-mata no Brasil. Até o Wilton Pereira Sampaio apita jogo importante e vocês não. Se não dá um pênalti daquele ali pro Cruzeiro, como falou o meu amigo Wallace agora há pouco comigo, amanhã tem nota no site oficial contra a Federação Mineira, a Federação Mineira pedindo desculpa, e esse roteiro de pressionar árbitro falando que a Federação Atleticana é antigo, que eu não caio nele mais não. Turma, o que você tem que seguir de dica é o aposte e ganhe. O Galo não está ganhando, não. O Galo ganhou aqui no Tarcísio, está abandonada a placa. Eu vou reformar ela, vou pregar ali de novo. Talvez seja espiritual. Mas o aposte e ganhe da KTO é certeiro. Ele é sem dúvida. Lá não tem empate. Por quê? Você vai na aba promoções, clica em quero participar da aposte e ganhe, e você ganhando ou perdendo a sua aposta, isso mesmo, você ganhando ou perdendo, a sua aposta a partir de R$10, então você postou 10, uma odd de pelo menos 1,8, você já tem mais R$10 para se divertir lá na KTO, mas é para você se divertir mesmo, cara, se não é a tua parada, se você está apostando o dia inteiro, se você está tirando das contas de casa, se você não tem controle sobre esse seu gesto, eu te peço para pagar sua conta na KTO ou em qualquer outra empresa. Essa é para quem sabe divertir. Eu faço minha apostinha vez ou outra, chego na bancada, tiro onda com o Nandinha, tiro onda com o Gão, mando no print para os meus amigos lá de Fabriciano, como o Fabrício, como o Marlone, manda apostinha e pronto. Pirozete adora uma apostinha também. Aí se você não sabe se divertir, fique longe. Se quer se divertir e sabe se divertir, é lá na kto.bet.br com aposte e ganhe, só para maiores de 18 anos. E aí vamos lá, para os jogadores agora. O Hulk fez algo hoje que me chamou a atenção. Falaram sobre dirigente ao Hulk, mas eles administram, nós jogamos bola e nós estamos devendo. Ah, mas e o Sampaoli? Ele falou, olha, o Sampaoli está treinando, está passando informação, mas nós estamos devendo. Eu esperava ouvir isso do Hulk há algum tempo, de chamar a responsabilidade para ele. Um jogo que o juiz errou muito. Em outros tempos o Hulk sairia descontrolado com o juiz nesse jogo. E o Hulk está falando, nós estamos devendo. Ele usou um termo que eu tenho falado todo dia no Lateral Esporte. É um problema coletivo. O Hulk não tem agregado nada há algum tempo. Mas ele falou, nós estamos devendo. Porque não é só o Hulk. O Bernard, o Igor Gomes, o Scarpa, que é um pouco o Rony, o Alonso. Nossa, o Alonso coloca potencializado aqui agora. Ao quadrado. Tá? É um problema coletivo, mas eu gostei que ele chamou a responsa para o time.
Porque nesse período que nós temos, sim, muitos erros administrativos na SAF, que coleciona erros, a cabeça do torcedor às vezes fica só na SAF, Rafael Menin, e ignora que nós temos um elenco frigideiro de técnico, que já começou a jogar o óleo na panela. Nós temos um elenco que vai derrubar treinador atrás de treinador. Não estou falando de derrubar, de combinar, de jogar mal, não. É um elenco que não está conseguindo entregar nada e que, se não houver uma mudança de postura desses jogadores, nós vamos colecionar nome de gringo brasileiro, que joga mais para trás na retranca, reativo, que joga mais para frente, um conhecido, um casca grossa, um novato, um experiente, todo tipo de perfil. Se esse elenco não começar a mudar a postura, a entregar alguma coisa, será esse cenário que nós vamos encarar. O Vitor Hugo, zagueiro, meu Deus do céu, o Vitor Hugo errou demais. O Vitor Hugo, nesses primeiros jogos do ano, me lembrou muito o Vitor Hugo que não passava confiança quando chegou para o Atlético, aquele Vitor Hugo encostado no Bahia. Sentiu a coxa no final ali, talvez fique fora do clássico, mas o Vitor Hugo me preocupou demais na atuação e tá inseguro e tá mal e tá jogando ao lado de um Alonso que se não tivesse sido campeão de tudo aqui em 2021, você não falava que era um zagueiro de titular em time nenhum, cara. Alonso não tem mostrado nenhuma característica, não tem ajudado em construção do jogo, não tem ajudado a segurar adversário, bola aérea, não tem uma característica que você fala assim, olha, nessa aqui o Alonso domina, tanto que o Vitor Hugo e o Juan chegaram a melhorar a bola aérea do time no ataque, corrigir na reta final do ano passado, nós melhoramos um pouco os problemas defensivos de bola aérea, não ajuda na construção, na bola na base da jogada, ele não é um bom construtor. O adversário vai para cima dele, tá errando tempo de bola, tá lento, tá tudo. E o tal do corpo só vira o eixo para trás ou no máximo para o lado. E o que eu falei do César Paulo, ele arrastar o problema. Colocou o Lodge, cara, parecia o outro lado esquerdo. Cara, não parece o mesmo objeto que estava chegando pro Alonso e pro Lodge. É um problema de grande parte do time atleticano e talvez pela insegurança de girar o eixo do corpo só para trás. Voltou esse problema lá do Cuca. Mais uma coisa que nós estamos voltando a falar do Cuca que voltou para esse time agora. Pegou a bola, toma a bola para trás. O Alonso tá mestre nisso, cara. O Lodge pegou, peraí, não, a gente faz gol para lá, pô. Eu tô querendo acionar o atacante que tá lá, ó. Aqui, ó, minha visão tá para cá. Eu não tenho que, pode ser, de uma vez ou outra no jogo eu vou voltar para cá. Mas eu não posso passar 100 minutos seguidos só com essa visão, o gol que eu vou fazer para lá e só tocando daqui para cá. Totalmente estéril a criação pelo lado esquerdo, né? E o pensamento da diretoria de que não precisa de zagueiro para reforçar esse time, cara, o Vitor Hugo da Bahia do ano passado, camisa 14, me assustou. O Juan até hoje foi um zagueiro comunzão. O Alonso tá causando arrepio na gente. O Roman tá num processo de recuperação. E o Vitão tá saindo de um sub-17. Ano passado já jogou uns joguinhos do brasileiro no sub-20 ali. Mas é uma etapa diferente da carreira. De assustar. Na frente da zaga, a gente indo meio que por posições. O Igor Gomes me surpreendeu por ter jogado atrás do Vitor Hugo. Eu imaginei que o Igor Gomes ganharia mais liberdade com o Vitor Hugo se aproximando do volante. O Vitor Hugo que veio do Santos, nós ainda vamos achar o VH, ou de repente a gente chamou de Torugo, VH. Vou chamar ele de VH, por causa do cordão dele. O VH ganhou mais liberdade. Em alguns momentos estava ele e o Reinier lá na frente.
é como o último homem lá do ataque mesmo, apesar de ter contribuído também no combate, sem a bola. O Atlético foi um com a bola e sem a bola, é normal. O São Paulo, o Igor Gomes no segundo tempo, por exemplo, o Atlético pegava a bola, ele se tornava ali um ponta direita, o Atlético perdia a bola, ele fechava por dentro, mas eu acho que o Igor Gomes ganha o Sampaoli por bater lá e cá, cara. Assisti com 2 amigos e falei, Sádio, observa o Igor Gomes, tá batendo lado esquerdo, lado direito, e pensando na função de volante, talvez ele tenha ganhado o Sampaoli por, se tivesse um mapa de calor no SofaScore, eu acho que no estadual não tem, acho que preencheria parte do campo ali o Igor Gomes, e o VH foi realmente o terceiro homem do meio campo, ou como alguém soou no meu ouvido, conversou bastante no meu ouvido hoje durante o jogo, que ele estava fazendo aquilo que o Zaratio fazia, né, no grande time do Galo, que a gente viu, que foi um jogador que o São Paulo trouxe, me deixou uma primeira boa impressão. Eu achei que ia chegar, que o Vitor Hugo, o VH, chegaria numa rotação abaixo do que apresentou hoje, né? E cara, olha só, o Juan Tressoldes faz a linha de 3 aqui pelo lado direito, aí o Alonso se torna meio que um lateral esquerdo, porque tá sem o Lodi, sem o Pacini. O Igor Gomes, que seria um meia quando se pensou em elenco do Atlético, se torna o segundo volante. O Preciado, que você imaginou que era o lateral, tá de ponta. O VH, que talvez fosse um segundo volante ou terceiro homem do meio campo, tá na linha do atacante. Me lembrou um pouco a era Milito. Que o Milito mudou todo mundo de posição. É bacana ter novas ideias de jogo, mas às vezes dá até uma sensação pra gente que o treinador tá querendo muito manchete, de inventar a roda também, sabe? Eu queria que o Atlético começasse a consertar os problemas, às vezes, pelo beabá. Eu acho que fórmula complexa tá demais para esses caras, e assumir que esse time está com dificuldade de fazer algo mais complexo, talvez, e vamos pro beabá para ver se começa a fazer o básico, porque não tem lógica você bater a bola no meio campo 100 minutos e voltar e não conseguir finalizar exigindo uma defesa do goleiro adversário. Tinha esperança da virada, não tem como, porque o goleiro adversário não trabalha. Tem as substituições, o Bernard chega e o eixo do corpo do Bernard não gira para o lado onde o Galo vai fazer gol. Aí é pegar a bola, carregar para trás um pouquinho e acionar o zagueiro. Aciona o Bernard, carrega para trás, aciona o volante. Aciona o Bernard, carrega para trás, aciona um companheiro que está do lado. Sinto falta no Atlético de alguém que pega, pisa na bola e gira o corpo e começa a pensar o jogo para onde ele vai fazer gol. Olha, eu vou dividir, vou na ponta esquerda, eu vou na ponta direita, mas eu não vou passar o jogo inteiro nas duas pontas, agora eu vou aqui trabalhar por dentro. Eu sinto o corpo a falta de algum protagonista, do cara que vai ser o coordenador, o cabeça pensante desse meio campo. E o Hulk, quando sai do banco, tem como o papel, o tamanho dele, o gigante, os números que tem no Brasil, a missão de ser o protagonista a partir do momento que ele entra, se torna uma mais em campo que não agrega nada, não agregou nada mesmo na partida, mais uma vez, infelizmente, contra o Tombense também foi assim, apesar dos 3 chutes. Hoje também teve o último lance do jogo, foi um chute para fora, lembrou até uma finalização contra o Tombense, mas não tem um lance diferente, né? Fez o que os outros fizeram também, né? Elogiei o VH. O Lodi mudou a lateral esquerda quando entrou ali, né? Que você sente que é um cara que sabe o que é a bola, que sabe colocar a bola no chão, que dá profundidade, mas entra na área na diagonal também. Acho que demorou a entrar o Lodi, não precisava ter arrastado. E o Renier me parece que começa a soltar um pouco a perna e sentir os benefícios de uma pré-temporada. Eu quero começar a observar o Renier um pouco mais para não estar falando besteira aqui.
mas eu sinto que ele tem seus flashes de inteligência. Em um elenco travado, com muita dificuldade, eu queria ver o Renier num bom time. A minha dúvida é, não é um bom time também porque tem o Renier? A verdade é que hoje eu não tenho segurança, não tenho segurança com nenhum jogador. E qualquer análise que a gente faça hoje, a gente fala, joga nada. E que talvez a gente tivesse alguns jogadores que pudessem contribuir muito agora, se nós estivéssemos fora da areia movediça. Para o clássico, o Atlético vai ter que apresentar algo diferente do que fez nesses 10 jogos, nesses 10 últimos jogos. É difícil? Tá complicado. Outro cara que não apareceu em campo ainda é o Alaminda, né, cara? Curioso, rodaram todo mundo, cara. Não tem explicação. Ô, turma, eu vou descansar. Cansei a cabeça, cansei o corpo, voltei andando para casa e estou preocupado demais com o Atlético. Muito mesmo. E evitei falar de SAF porque eu tô anos aqui falando quase todo pós-jogo alguma coisa de SAF, dirigente e tal. Mas hoje eu vou colocar nas mãos de jogador e treinador, porque senão a gente fica blindando demais e não existe cobrança sobre eles. Beijo no coração de todos vocês. Eu nem acho que eu nem pedi para clicar em curtir hoje, para se inscrever no canal, para colocar o botão de hypar aqui. Nem sei se a turma chegou até o final desse pós-jogo, porque hoje foi dureza. O futebol tá muito feio. Muito feio. Tá me assustando. Abraço pra vocês, viu, gente? Bom jogo. Bom jogo. Meu Deus do céu. Eu ia falar boa semana. Tá acabando a semana. Graças a Deus. Vamos mão na matemática, tá? Eu vou fazer um post no meu Instagram lá sobre isso. Agora é se apegar na calculadora.